Muito bem, gente, muito bem. Vamos lá, temos mais uma conversa baseados no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Você que está chegando agora, recomendo que você ouça as conversas anteriores para entender melhor a respeito do que temos falado, mas sintetizando a coisa, estamos andando dentro do Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas para um homem chamado Teófilo. E a nossa intenção é entender muito bem o que Lucas quis dizer a Teófilo. Não dá para a gente fazer uma geral aqui das conversas anteriores, mas uma coisa que eu quero lembrar, que nós construímos juntos, observando o texto nos últimos dias, é que Lucas quer deixar claro para Teófilo que o reino que Jesus traz é um reino novo, que a espiritualidade apresentada por Jesus, ela é nova, e ela não se encaixa em nada com a religião de Israel. Entendemos muito bem isso na conversa anterior. E Jesus continua dando sinais disso. Essa é a forma que Lucas registra, sempre lembrando que cada evangelho foi escrito por um autor e com um destinatário, para um destinatário específico, que muda muito a própria maneira do evangelista escrever. Às vezes a gente acha que é a mesma história. Sim, é a mesma história vista de vários pontos diferentes. E agora, nós observamos que Jesus continua realizando algumas coisas e Lucas registra essas coisas com a finalidade de, entenderemos isso hoje, a finalidade de Jesus que nós perceberemos hoje no registro de Lucas é enfatizar que a vida sempre vale mais. A vida sempre vale mais. Para começar nossa conversa, eu quero lembrar você que a lei, o cumprimento da lei, era o centro da religião de Israel. É isso mesmo. Isso ocorreu, essa força da lei aconteceu a partir do exílio babilônico, 597 a.C., quando o templo foi destruído. Ao ser destruído o templo, o que é que acontece? A religião de Israel não tem mais o lugar para fazer seus sacrifícios. E dentro dessa realidade, e também por conta do próprio exílio, o que acontece é que surgem as sinagogas, como um lugar de ensino e de valorização da lei, e o cumprimento da lei, ali ao pé da letra, o cumprimento estrito da lei, ele se torna o sinônimo do culto, que antes era o sacrifício no templo. Agora, cumprir a lei é o culto que o judeu faz naquele momento. E a lei ganha uma proporção tão grande, de tamanha importância, que ela inclusive toma o lugar de Deus. Essa é a realidade encontrada por Jesus na prática da religião de Israel. Em Lucas 6, 1, que é o texto que nós leremos já já, e vamos entrar dentro dessa história com mais calma já já, nós temos dois episódios. O primeiro episódio é quando Jesus colhe espigas com os discípulos e é questionado por eles. Vamos entender melhor isso. E também o segundo episódio é quando Jesus cura a mão de um homem, uma mão ressequida, é assim que o texto apresenta essa situação. Ambos episódios acontecem, sabe quando? Num sábado, gente. Sábado que era um dia sagrado, Shabá, sagrado, dentro da lei. Veja só comigo o que diz a lei a respeito do Shabá. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Essa era a realidade do sábado. Mas Jesus colhe espigas no sábado e Jesus cura a mão de um homem no sábado. E acontece um famoso forfé que a gente fala. Os fariseus, escribas, doutores da lei ficam indignados com Jesus. Por quê?
Porque eles não entendem que Jesus vem reinterpretar a lei segundo o coração de Deus. Como eu disse agora há pouco, a lei ela ganhou uma importância tão grande que ela praticamente substitui Deus na religião de Israel. Jesus vem desconstruindo isso e mostrando a verdadeira intenção da lei. Na lei, gente, nós vemos o coração de Deus, coisa que Israel havia perdido. Não havia mais identificado o coração de Deus, eram só regras, normas, cumprimento, e o coração estava longe disso. Jesus vem desconstruindo essa prática religiosa de Israel, inclusive denunciando e condenando. Quando é que ele faz isso? Quando ele acolhe os excluídos. A lei dizia que aquelas pessoas não podiam ser acolhidas, Jesus vai lá e os acolhe. Quando ele ressignifica as coisas, quando ele aprova os rejeitados, é o que ele está fazendo, ressignificando as coisas e trazendo o valor original da lei de Deus e mostrando o evangelho que eu trago, o reino que eu trago, as boas novas que eu trago, não se encaixam mais nesse jeito velho de pensar. É o que está acontecendo aqui mais uma vez. Jesus agora ressignifica o sábado. Dentro dessas informações, desse conjunto de informações, a gente começa a nossa leitura então de Lucas capítulo 6. Eu vou dividir o texto, como frequentemente faço, para nós entendermos melhor. O primeiro episódio está em Lucas 6, de 1 a 5, que diz assim: aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Gente, uma coisa interessante está acontecendo aqui. Vamos nos lembrar que Jesus e os seus discípulos, eles não tinham uma fonte de renda estável, né, gente? Eles eram sustentados por doações. Jesus mesmo diz lá em Mateus 8:20, que o Filho do Homem não tem sequer onde repousar a cabeça. E os evangelhos também nos informam que Jesus e o seu trabalho era sustentado, ele era sustentado, tanto ele quanto os seus discípulos, por doações, mulheres ricas que doavam para ele. Eu imagino que o povo recebia Jesus com muita alegria para comer na sua casa, tomar um cafezinho. Era assim que Jesus vivia, andando e sendo suprido pelas doações, é óbvio, com a direção de Deus, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está num campo com os seus discípulos, era época de colheita, espigas de milho para todo lado, e Jesus está se alimentando daquelas espigas. Uma coisa importante saber é que Jesus está usando uma prerrogativa dada pela própria lei. Lá em Levítico 9:9, a gente não vai colocar na tua tela, mas é um texto que nos mostra que os agricultores deveriam dar as sobras da colheita para os mais pobres. Os agricultores não deveriam colher tudo, eles deviam deixar as espigas que caíssem, as espigas que estavam mais difíceis de serem colhidas num canto ali, deixem para os mais pobres, para os excluídos. Eles podem pegar e comer, é o que Jesus estava fazendo. Por outro lado, a lei também dizia, lá em Deuteronômio 23:25, que aquele que colhia gratuitamente na seara de outro, não podia abusar. Porque talvez você pense isso, então a pessoa podia entrar, colher o que fosse, guardar e levar para casa. Não. A lei também proibia que a pessoa levasse o excesso para casa. Ela só podia pegar e comer. Veja só, é o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo e cumprindo a lei. Entrou naquele campo de milho, pega, come e acabou. Nada de levar demais, nada disso, porque, como eu disse, ele vivia dessas doações, ele vivia dessa maneira.
O grande problema é que era um sábado, e Jesus está comendo para não ficar com fome, é simples assim. Aliás, ele diz isso lá no texto, respondendo aos fariseus. Não é como Davi, que ficou com fome e comeu dos pães da proposição, a gente vai entender isso melhor. Eu estou aqui comendo com meus discípulos. O detalhe é que agora os fariseus, escribas e mestres da lei o confrontam porque ele não está cumprindo o Shabá. Então o que a gente tem aqui? Um confronto da lei. Por um lado, Jesus e os seus discípulos colhendo ali licitamente num campo de milho para matar a sua fome, e do outro lado os fariseus dizendo: não, vocês não podem fazer isso no sábado. Por quê? Porque esses fariseus guardavam o sábado de maneira legalista. É óbvio. Para eles o ponto de partida sempre era a regra da religião. Eles não se importavam com as pessoas. Fica muito claro isso, né? Fica escancarado para a gente que esse pessoal não estava nem aí se as pessoas tinham fome ou não. Elas tinham que guardar a lei, porque sempre observavam as coisas a partir das regras da sua religião. Eles mostram através disso, através dessa postura, o quê? Mesquinhez, egoísmo e desvalorização da vida. Por quê? Porque a religião de Israel é fajuta. Essa é que é a realidade. E ao cobrarem Jesus, demonstram isso. Não se importavam se eles estavam passando fome ou não, tinha que se guardar o sábado. E o que é que Jesus responde? A resposta de Jesus inclui uma história interessante que é protagonizada por Davi, lá em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi ele está fugindo de Saul. Lembra daquelas perseguições que Saul fez a Davi? É uma delas. E Jesus está numa cidade chamada Nobe, e ali ele encontra o sacerdote chamado Aimeleque. Ele e o seu exército estão com fome, fugindo de Saul, e Davi vai pedir ao sacerdote: nos dê alguma coisa para comer. E o sacerdote diz assim: a gente não tem nada, a única coisa que a gente tem são os pães da proposição. Eram pães que eram colocados em cima do altar, e que eram trocados de período em período, e que eram santificados, estavam ali santificados, e só os sacerdotes poderiam comer daquilo. E ele diz: olha, nós só temos o pão, os pães da proposição. Davi diz assim: tudo bem. E ele entra dentro do templo e come aqueles pães que é dado por ele, pelo sacerdote, e alimentando ali então o seu exército. Eu gosto de Davi, porque Davi é uma figura que está lá no Antigo Testamento, mas o coração dele é do Novo Testamento. Eu acho incrível Davi, como ele percebia a graça de Deus. A lei proibia, mas aquele era um momento em que o mais importante era a vida. E ele recorre a isso. E o que acontece é que Jesus também recorre a isso, mostrando, inclusive, em uma história antiga do Antigo Testamento, verotestamentária, como a gente fala, qual era o coração de Deus, querendo dizer àqueles sacerdotes, àqueles fariseus, vocês não entenderam? Observem esse que vocês tanto admiram, o rei de Israel, diante de uma lei que, se interpretada ao pé da letra, mataria ele e ao seu exército, ele escolhe romper a lei e fazer o que tinha que ser feito, porque a lei é para salvar, preservar e cuidar da vida, não destruí-la. Jesus, dizendo isso, inclusive se apresenta, Marcos 2:27, então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse é o mesmo texto escrito por Marcos, onde Marcos registra essa fala tão importante de Jesus: eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para ser instrumento de julgo e destruição. Guardar o sábado, na ideia original dada por Deus, tinha dentro dessa ideia a preservação da vida, e não a punição e a morte. Jesus está dizendo: eu vim trazer o novo, eu vim resgatar essa interpretação verdadeira da lei de Deus. Diante deles,
Jesus se apresenta como um sinal de perdão de Deus, como um sinal de renovo de Deus, que se oferece de maneira universal ao homem, perdão que é graça, que rompe as fronteiras da religião morta de Israel. Diferente dos fariseus, a primazia para Jesus é fazer o bem, escolher a vida e viver o bem. Ele estava vivendo o bem, comendo as espigas e não morrendo de fome, porque se dependesse dos fariseus, era isso que deveria acontecer. Quando a gente observa essa história, o que é que isso fala com a gente? Essa primeira parte desse texto, esse primeiro episódio. Bom, hoje, nós temos diante de nós uma realidade maravilhosa, que é a bênção do trabalho. Fiquei pensando sobre isso esses dias, meditando sobre esse texto. O trabalho é uma bênção de Deus dada para nós. Não pense que o trabalho é maldição, tem muita gente que pensa. É porque não leu Gênesis com calma. Quando você lê o texto com calma, você percebe que Deus dá o trabalho ao homem antes da queda. Trabalho é bênção. Trabalho nos dignifica. Tem gente que diz que trabalho nos danifica. Não é? Dignifica mesmo. Trabalhar é uma bênção de Deus dada ao homem. O problema é o que nós fazemos com uma bênção como essa, que é o trabalho. Nós fazemos a mesma coisa que os fariseus fizeram com o sábado. Nós pegamos a coisa boa que Deus nos dá e distorcemos isso de um jeito que ela se torna praticamente uma maldição. Somos capazes de fazer isso. Os fariseus fizeram isso com o sábado. Sabe o que nós fazemos? Fazemos isso com o trabalho. Porque vivemos na era da produtividade. O que importa é a produtividade, é fazer, é realizar. Já que estamos numa sociedade capitalista, as palavras mais usadas são metas, resultados, ferramentas de produtividade. Saiba como fazer mais, durma menos, durma 3 horas por noite para gastar o resto desse tempo tão ocioso que você gasta dormindo, trabalhando e trabalhando e trabalhando. Hoje tem aí o coach para te ensinar o que fazer. Aliás, há uma situação tão penosa que acontece com muitas pessoas, ganhou uma nova situação dentro do mercado de trabalho. Estou falando do burnout. Burnout é a palavra inglesa, da língua inglesa, para se referir a alguma coisa que queima. Sabe o carro quando fica queimando o pneu, que a gente fala? Queimando o pneu? Isso é um burnout. O burnout acontece na vida profissional, acontece com as pessoas. Elas queimam. De tanto trabalhar, elas queimam. E eu sei, por pessoas próximas a mim, o quanto isso mata as pessoas, quanto isso destrói as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? No momento que a gente está vivendo, quem tem burnout vira herói. É isso aí. Tem que trabalhar até queimar. Tem que trabalhar até acabar. Aí você vê umas postagens tipo assim, sabadão, está fazendo o quê? Está descansando ou está trabalhando? Tem que trabalhar. Entramos dentro dessa realidade e tornamos o nosso mundo um mundo do estresse, do cansaço. Deus nunca quis que o homem se explorasse a si mesmo e ao próximo. Essa nunca foi a vontade de Deus. Mas nós vamos para esse caminho, distorcemos essa realidade do trabalho como uma bênção e transformamos tudo em produção. E sabe o que é mais triste, gente? Já é triste viver isso na situação profissional, mas nós trouxemos isso para a nossa espiritualidade. Quem quer saber de silêncio? Silêncio é coisa de monge. Quem quer saber de oração? A gente faz uma oração, aquela faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e na hora que vai comer, acabou. Quem quer saber de solitude? Quem quer saber de parar para ouvir a voz de Deus? A nossa espiritualidade ganhou ares de produtividade. Ela absorveu essa cultura. Agora menos, mas você há de convir comigo que
durante as últimas décadas, o movimento evangélico se fortaleceu e realizou seminários, encontros, que têm sempre como objetivo fazer a igreja crescer. Não que a igreja não deva crescer, mas quando isso é alguma coisa que toma lugar da prioridade que é ser igreja, é um perigo. Isso também não é um discurso que a gente não deva evangelizar ou qualquer coisa do tipo, não é essa a ideia. Mas se você for sincero, preste atenção e confesse junto comigo essa realidade. Estamos preocupados em produzir modelos de ministério que sejam mais eficientes. O que é que está dando certo aqui, o que é que está dando certo ali, vamos trazer para cá, para a nossa igreja, e vamos fazer porque vai explodir. Adotamos a mesma forma, pastores que se tornam empresários. É muito perigoso isso. E quem diz isso aqui, diz com conhecimento de causa. Porque grande parte da minha vida, vivi fazendo esse tipo de caminho, em que a produção, a produtividade, a realização era exaltada. E quando alguém não conseguia fazer alguma coisa, era classificado como inoperante. Isso é muito sério, gente. Que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo? Nós precisamos quebrar essa lei de produtividade na nossa espiritualidade e encontrar descanso em Jesus. Evangelho não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Cristo fez na cruz. E é preciso aprender a descansar em Cristo. Ele está nos ensinando isso. Ele está nos alertando a respeito disso. Essa errada interpretação a respeito do sábado tem a ver com isso. Viver mais tranquilamente, ouvir mais a voz de Deus, rever mais os meus conceitos relativos à produtividade, que deve existir, mas não deve me matar. Não deve me desconectar da minha família. Não deve ser um instrumento para me adoecer. O que é que a gente está fazendo com a nossa vida profissional, com a nossa vida espiritual, que é o mais importante de tudo isso? Valorizar a vida e não se entregar a um modelo de espiritualidade produtiva é um caminho saudável, já que o Evangelho não é uma meta, não é um lugar para chegar. Evangelho é um caminho que a gente vive. Dentro dele a gente trabalha, a gente realiza, a gente produz, mas a gente descansa em Cristo e preserva a vida. Assim como muitos estão morrendo de tanto trabalhar nas suas questões profissionais, no âmbito profissional mesmo da situação, muitos estão morrendo espiritualmente por trabalharem dentro da igreja. E a fé de muitos está caducando, acabando, morrendo por conta disso. Gente, nós recebemos gente sempre assim. Observe a tua vida e observe o caminho que você está trilhando. Esse é um convite de Jesus para nós repensarmos isso. Mas há um segundo episódio, que está no versículo 6 em diante, narrado por Lucas, que diz assim: sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Aqui é um outro evento, na sequência do texto,
que acontece no sábado. A questão aqui, portanto, fica clara para nós, queridos. Lucas está registrando isso para dizer a Teófilo: olha só o que Jesus fez quanto à lei do sábado, olha como ele a reinterpretou. E aqui nós temos um outro conflito: guardar o sábado ou curar alguém? E a triste preocupação dos fariseus me salta aos olhos. Eu destaquei aqui o versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, quem? Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado para ficarem felizes por aqueles que seriam curados? Não, a fim de acharem de que o acusar. Notamos que aquilo que estava em primeiro lugar no coração daqueles homens, essa é a religião que se mostra cruel e egoísta, e pouco liga para a vida. Essa é o retrato daquela religião de Israel. O que Jesus pensa sobre isso? Eu destaco 9, são os 2 versículos que saltam aos olhos aqui. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Sabe o que acontece? Jesus não faz nem conta. Já ouviu essa expressão? Não faz nem conta. Ele vai lá e cura o homem. É óbvio para nós hoje, mas não era óbvio para aqueles fariseus. Entre guardar o sábado e curar alguém, eles escolheram o sábado, mas Jesus escolhe a vida. E sem fazer conta, ele sabe que a vida daquele homem vale muito mais do que guardar a lei. Aqueles homens esqueceram do que nós já dissemos aqui algumas vezes, de quanto a lei representa o coração de Deus. E guardar o sábado, ressalto de novo aqui, é descansar, é renovar o fôlego, é encontrar energia, é um tempo com Deus, é o desfrutar da bondade de Deus, é o abraçar a graça de Deus. O sentido implícito, infelizmente ocultado pelos judeus, com relação ao sábado, é que o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo sejam restabelecidos. Mas eles esqueceram disso. Sem dúvida nenhuma, gente, a nossa religião deve ser a religião de Jesus, se a gente pode dizer assim. Nosso coração deve ser o coração de Jesus. Preservar a vida, fazer o bem, deve vir sempre em primeiro lugar. Muitas vezes você há de convir comigo que a nossa religião impede. Leis comportamentais, leis morais são impeditivo para a manifestação da graça, mas nós precisamos romper com isso. E olhar em amor aquele que precisa, e olhar em amor para a nossa própria vida, e olhar em amor para a nossa família, porque você sabe que tem algumas leis comportamentais e morais que regem a nossa espiritualidade agora. Tipo assim, vai faltar um dia, quando você vinha na igreja, agora você não vem mais, mas tudo bem. Vai faltar um dia de culto santo? Porque eu vou celebrar o aniversário de alguém da minha família, e Deus vai se agradar de eu estar lá, com essa pessoa que eu amo. Vai faltar um dia na igreja, para quê? Para ir com os meus filhos jogar um futebol e mostrar para eles muitas coisas relativas à vida e cuidar deles. Meu coração está em estar com os meus irmãos, mas o meu coração também está em romper eventualmente essa regra moral e regra de comportamento para cuidar de quem eu amo, que é tão santo e tão precioso quanto a prática da religião que nós temos. Temos que tomar decisões diante do mal que nos cerca, porque estamos num mundo caído, não se esqueça disso. E diante de um mundo caído, onde um homem está ali com a sua mão ressequida, e a resposta para todo mal está justamente na queda, Jesus não tem dúvida: vou fazer o bem,
Diante do mal nesse mundo caído, a gente é do time daqueles que fazem o bem, porque tem que ser feito o bem, ainda que ele vá de encontro a algumas regras impostas pela nossa religião. A gente vai discernir isso no coração e vai fazer isso com liberdade. Jesus opta pelo menor mal. Entre descumprir a lei para fazer o bem, ele faz o bem. Aos críticos de um evangelho frouxo demais, porque muita gente que ouve esse tipo de coisa diz assim: essa igreja aí pode tudo, hein? Aí pode tudo, já entendi. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ainda bem que Deus não agiu assim com a gente, né? Já parou para pensar? Se Deus olhasse para a nossa situação, imagina aquela conversa hipotética da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo discutindo, e aí, a gente vai salvar esse pessoal ou não vai? Mas eles não cumpriram as regras que nós estabelecemos lá, né? Esse pessoal aí, vamos usar Israel como exemplo, já pensou? Deus tinha todas as razões do mundo para mandar um raio e acabar com tudo aquilo, mas Ele manda livramento. Ele manda maná no deserto, Ele cuida, Ele ama, e Ele insiste. Ainda bem que Deus não olhou para a regra, hein, gente? E Ele nos amou, ainda pecadores como somos, porque o que nos cabia era um raio na cabeça mesmo, mas o que a gente recebeu foi o Cristo entregando sua vida na cruz. É o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Gente, Jesus é o descanso. Gente, Jesus é o refrigério, é o bem. Jesus é o alívio para nós. Ele é o Senhor do sábado, o Senhor do alívio, do descanso. Ele é o nosso sábado. Descansar nele é o que precisamos fazer, e fazer o bem é o que também precisamos fazer. É bom nós nos lembrarmos aqui que a religião, ela se satisfaz com o cumprimento da regra e ela deixa de lado o bem, a vida humana, ela deixa de lado o coração divino nesse aspecto. A religião acaba fazendo das regras um tormento. Tem que cumprir, tem que guardar o sábado, tem que descansar em Deus. E quando eu faço alguma coisa, não faço por pressão, mas faço por amor e em amor. O sábado, que deveria ser um tempo de descanso, imagine naquela época, quando a gente olha essas duas situações e outras que nós sabemos que estão descritas no Evangelho, nós vemos um tormento para aquele pessoal. A lei perdeu a sua função e Jesus resgata isso. Deixemos nós que esse resgate dos valores ideais do coração de Deus tome conta da nossa relação com Ele. Deixemos que esse reino de dádiva, de graça, de amor, que me empurra a fazer o bem pelo outro, como também por Deus fui alcançado pelo seu bem, encha a vida da gente e tome conta da vida da gente. E o alvo maior de tudo isso, o exemplo maior de tudo isso é o que nós vamos celebrar aqui hoje. Um Deus que se faz gente e morre por nós. Ainda bem que Deus não seguiu a regra, mas em amor resgatou cada um de nós. Vamos orar, preparando o nosso coração para esse momento da ceia que está diante de nós. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor da nossa vida, nós nos colocamos diante do Senhor. Essa conversa de hoje é tão esclarecedora, Senhor. Como Lucas, dirigido pelo Teu Espírito, nos mostra quais são as Tuas prioridades e como, infelizmente, tantas vezes essas Tuas prioridades não são as prioridades da nossa religião. Livra-nos disso, Jesus. Livra-nos da síndrome da produtividade e que a gente se identifique em Ti como filhos amados, e a gente não se avalie pelo que fazemos, mas por quem somos, amados por Ti,
diferente daquilo que nos cerca nessa sociedade tão ativa, tão realizadora, tão destruidora de gente, tão exploradora de seres humanos. Dá-nos graça para entendermos a diferença de tudo isso. Quanto mais a nossa espiritualidade é aquela que descansa em Ti, mais próximos estamos do que lemos a respeito do Senhor e da Tua forma de agir. Que seja a nossa espiritualidade aquela da reflexão, aquela do descanso, aquela da entrega, que seja a espiritualidade da solitude, do ouvir, do se relacionar contigo em paz e em graça, e não a produtividade. Que sejamos aqueles que sempre escolhem o bem a fazer. Livra-nos da pressão de realizar. Dá-nos graça para trabalharmos e levarmos para nossa casa o que a gente precisa, Jesus, sem matarmos ninguém, sem matarmos a nossa família, sem nos matarmos, porque o Senhor é Deus generoso e bondoso, e que não deixa faltar na mesa do justo. É o que o salmista diz: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. É o Senhor que nos dá. Quando achamos que o nosso trabalho pode ser alguma coisa se o Senhor não nos abençoar? Quando esquecemos que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela? Quando achamos que podemos ser alguma coisa sem o Senhor? Tem misericórdia de nós e faz os nossos olhos sempre interpretarem as coisas a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir das tuas atitudes e da tua forma de ser. Diante do Senhor está a mesa, e nós já consagramos o pão, e nós já consagramos o cálice, assim como espero que os meus irmãos estejam em casa fazendo o mesmo, e juntos nós nos conectamos contigo, Senhor, para celebrarmos a tua morte e nos lembrarmos do bem maior que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz e derramando o seu sangue por nós. Consagramos a ti o pão, o vinho, consagramos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.